Paz, queridos irmãos, dando continuidade ao nosso curso de discipulado do terceiro ano, essa será a nossa quinta aula, né? O nosso tema hoje será a ruptura da nossa comunhão com Deus. Isso vai ser baseado em Gênesis 3, de 7 a 24, e vamos meditar em cima exatamente de tudo aquilo que foi gerado lá no Éden, e que explica tantas e tantas coisas dos nossos dias de hoje com relação a como nós nos relacionamos com os outros, todas aquelas dificuldades da própria natureza gerada pelo pecado e as limitações que nós temos hoje em função do nosso caminhar sem ter Deus como mediador. Tá? Vamos orar, vamos entregar esse momento ao Senhor. Sabemos que com essa pandemia, com esse processo governamental, onde houve uma quarentena mais forte, estamos aqui através de vídeo e não mais presencial. Mas logo, logo vamos estar juntos. E de qualquer forma, o que importa é que o Senhor está conosco, é o que o Senhor vai dirigir essa conversa e que nós vamos buscar, através de ouvi-lo, buscar a sua intimidade, buscar um aprendizado e um caminhar mais próximo dele. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te entregar esse momento, Senhor. Queremos te entregar tudo o que vai acontecer aqui, porque já foi escrito nos céus há tanto tempo atrás, Senhor. Queremos que nosso ser se abra na tua presença, que o nosso ser seja pleno, que o nosso ser tenha uma nudez perfeita espiritualmente falando contigo, Senhor. Nada a esconder, nada a usar capas, nada que possa nos separar desse amor tão forte que tu tens conosco, Senhor. Ensina-nos, Pai. Ensina-nos com a tua sabedoria, ensina-nos com a tua completude, com a tua perfeição, e abre nossos corações para o entendimento que muitas vezes nós não temos de ti, Senhor. Nos abençoa, nos dirige, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, só relembrando, a última aula nossa foi sobre comunhão. Tratamos lá isso com o presbítero Roberto, em cima da passagem de 1 João 1. E essa passagem, ela nos ensinou que nós só temos comunhão a partir de uma comunhão que se dá com Deus Pai e com Deus Filho. E só tendo comunhão com o Pai e com o Filho é que a partir disso nós teremos comunhão com os irmãos. Se não temos comunhão com o Pai e com o Filho, nós não teremos comunhão com o outro. O que João está falando aí é de uma caminhada cristã. O que João está falando aí é de um dia a dia, de um contínuo ouvir a Deus e de um contínuo observá-lo. Observando o que Deus fala, ouvindo todos os ensinamentos do nosso Senhor. Essa caminhada de observar e de ouvir, ela gera comunhão com aquele que é o nosso mediador, com aquele que dirige a nossa vida. E somente a partir dele é que nós podemos ter união com o próximo. Amai a Deus acima de todas as coisas. Só buscando a esse Deus em amor. É que esse amor, é que esse ser cheio desse Deus pode ter uma comunhão que vai fluir mais naturalmente com o outro. Houve um processo bíblico de ruptura. Nós vemos lá na Bíblia, lá em Gênesis, nós vamos ver agora na Bíblia, lá em Gênesis, que houve esse processo de ruptura que está lá em Gênesis 3, de 7 até 24. E o pecado, nós vamos ver que o pecado, ele mudou a nossa natureza, ele afetou essa nossa natureza caída. E fez com que nós pudéssemos perder a harmonia dos nossos relacionamentos. A partir de quando eu cortei esse cordão umbilical com Deus, a partir do momento em que essa minha relação com Deus, ela se tornou quebrada, a partir do momento em que eu fiquei independente, que a minha vida se tornou independente do que Deus quer, eu não tive mais comunhão com Deus, e eu quebrei a minha comunhão com o próximo, e eu danifiquei a minha comunhão com o próximo, e eu adoeci a minha comunhão com o próximo. Essa harmonia que foi perdida com Deus, ela gerou um mal
relacionamento com o próximo. Ou seja, relacionamentos quebrados, dificultados, eles não são explicados pelo que acontece de fato, o que acontece explicitamente nas minhas relações com os irmãos. Aquelas brigas e aquelas confusões, elas se explicam como algo, como um processo que tem base espiritual. Ou seja, todas as dificuldades que nós temos relacionais, elas não são por conta do outro. Elas são por conta de algo que aconteceu na minha natureza. Vamos ler Gênesis. Vamos ler Gênesis 3, versículos de 7 a 24, que diz o seguinte: Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comesse da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que tu me desse por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele, teu marido, te governará. E a Adão disse Deus: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos. A terra produzirá cardos e abrolhos por conta dessa queda de Adão. E tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta. Deus fez vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden como proteção, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada, que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Irmãos, o Senhor tem formas de cuidado conosco que muitas vezes nos surpreendem. E lá no Éden ele já começa com esse cuidado, porque mesmo depois do pecado, mesmo depois de tudo que nós fizemos, Deus ainda tem um cuidado especial de nos guardar para que nós não comamos dessa árvore do bem e do mal e para que nós não eternizemos a nossa vida fora do seu plano.
Porque o plano de Deus era eternidade ao seu lado, eternidade prazerosa, eternidade sem pecado. Tá? Bom, vamos voltar ao que nos interessa. O versículo 7 diz assim: abriram-se então os olhos de ambos. Abriram-se então os olhos, depois que os olhos dos homens e da mulher foram tirados do Senhor, depois que o Senhor deixou de ser o mediador das suas vidas, os seus olhos foram abertos para a sua visão, para a forma como eles viam o mundo. E perceberam, agora com seus olhos, e não mais com os olhos mediados de Deus, e perceberam que estavam nus. E decidiram fazer, e decidiram se proteger com folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Ora, esses são, irmãos, os primeiros passos após essa ruptura com Deus. A partir do momento que o homem olha para o Senhor e diz assim: Senhor, eu agora vou caminhar e eu não preciso mais de ti, eu sou independente de Deus. É aí que entra o pecado. O pecado é exatamente essa independência. O pecado é exatamente quando nós cortamos o cordão umbilical e quebramos essa comunhão com Deus. E quebramos essa mediação que existia no Éden, e que por existir essa mediação e porque existia a presença de Deus, é que o Éden poderia ser chamado de Éden, de prazer. O prazer estava na mediação, o prazer estava no Deus da mediação, e que nós quebramos. Ou seja, esse é o início do processo de insegurança humana. Sem Deus, o homem não sabe o que fazer. Sem Deus, as nossas relações são conflituosas, são em parte, e são cheios de capas, cheios de esconderijos. Se as nossas relações não forem mediadas a partir de Deus, nós nos complicamos. Se as nossas relações não são plenas, elas não existe transparência, elas são falsas relações. Um não pode mais ver agora com os olhos humanos, um não pode mais ver agora a fragilidade do outro, um não pode mais ver agora, sobretudo, a intimidade do outro. A partir desse momento, agora passa a ser um jogo de esconde-esconde nas nossas relações. A partir do momento em que o pecado entrou no mundo, a minha relação agora é uma relação que eu só permito que o outro veja aquilo que eu desejo que ele veja. Não é mais Deus quem decide, agora sou eu quem vou decidir. E como sou eu quem vou decidir, eu preciso agora ter cuidados adicionais. Esse versículo, ele não está falando de sexo. Esse versículo, ele está falando da genitália, ele está falando de intimidade da pessoa. Quando Adão e Eva decidiram fazer folha de figueira, eles não decidiram fazer folha de figueira por conta de algo ligado à sexualidade, mas por conta de vergonha das nossas intimidades. Nesse momento ainda não haviam cardos e abrolhos, não existiam espinhos. E aí a gente se pergunta, ora, se não existiam espinhos, não existia um desconforto humano na natureza. Então para que fazer vestes, ou melhor, fazer capas com folhas de figueira? Para que serviriam essas folhas de figueira? Qual era a intenção dessas folhas de figueira? Na verdade, a folha de figueira, ela não era para proteger da natureza. Ela era para proteger um do outro. Ela tinha uma intenção de esconder as intimidades de ambos. Elas foram geradas por uma vergonha que não existia. Na verdade, havia acabado ali a relação transparente que era mediada por Deus. Agora não tem mais transparência. Agora você só vai ver em parte. Agora o objetivo era cuidar da proteção da intimidade do meu eu. Era cuidar da minha insegurança em conviver com o outro. Tudo por conta do pecado. E sabe o que é interessante, irmãos? Lá no versículo, antes da queda, em Gênesis 2, 25, ambos estavam nus. Porém, diz a Bíblia no versículo 25, eles não se vergonhavam. Ambos estavam nus,
mas não percebiam-se nus. Ambos estavam nus, mas não precisavam esconder as suas intimidades, porque eles não mediavam essa relação. Porque essa relação que Adão tinha com Eva não era a partir de Adão nem a partir de Eva, mas era a partir de Deus. E quando Deus media as relações são transparentes, são plenas. Isso, quando Deus é retirado, produz insegurança, produz medo, produz desconfiança. Por isso eu preciso me proteger. Por isso eu preciso esconder aquilo que eu não sei o que é que ela vai fazer com essa informação. Eu preciso me resguardar. Eu preciso me cuidar. Ambos precisavam de capas. Tanto Adão quanto Eva. Precisavam de capas entre eles. Não entre eles e a natureza, mas entre Adão e Eva. Eles não estavam ali se protegendo do que a natureza poderia causar neles, mas eles estavam ali se protegendo daquilo que o outro poderia causar neles. Era a proteção do outro. Era uma proteção fora de Deus. Era medo, era receio, era milindre, era cuidado com a sua imagem, era administração do seu ser, do seu eu. Não mais Deus, agora o próprio Adão e a própria Eva. Isso tem a ver com medo de expor pontos fracos. Isso tem a ver com receio de que o que é que o outro vai fazer com essas informações das minhas fragilidades, das minhas intimidades. É triste, não é, irmão? É triste. Isso não ficou no Éden, não. Isso faz parte da nossa natureza caída ainda hoje. Na verdade, de alguma forma, todos nós, a partir da queda, nós agimos nesse sentido. Nós agimos no sentido de uma proteção, de um cuidado. Porque o outro é sempre uma ameaça para mim. O outro não é alguém que eu possa compartilhar, me abrir. Porque o outro eu não sei quem é ele. E hoje eu vivo num mundo de desconfiança completa, em que esse ingrediente chamado confiança, ele já não faz mais parte da minha vida. Ele não faz mais parte das prateleiras do meu ser. Esse item confiança, ele já não mais existe, porque ele só existia quando eu confiava em Deus, e era Deus quem me garantia os relacionamentos. Agora os relacionamentos estão abertos, e eu não consigo confiar plenamente. Quando eu vejo alguém, quando eu convivo com alguém, para que eu não confie nele, basta que ele exista, basta que ele respire, não precisa ele fazer nada. Eu já não confio, por conta dessa queda, por conta desses cuidados. Isso é fruto da nossa natureza caída. Não é fruto da minha relação com o outro. Na verdade, Eva não tinha brigado com Adão para que eles se protegessem um do outro. Eles se protegeram por conta de uma natureza e não por conta de atos ou fatos que tenham acontecido. Controlar, limitar o conhecimento do outro sobre mim. Ele só verá o que eu decidi que ele pode ver. Ele só verá de mim aquilo que eu permito e que me deixa à vontade. Isso produz falsos relacionamentos. Isso produz desconfiança, insegurança, insinceridade. Essa é a estrutura humana dos seus relacionamentos. Uma estrutura na qual precisamos sempre estar escondendo alguma coisa. E sabe por quê, irmãos? Nós temos uma preocupação muito grande com a nossa imagem. Na verdade, isso tudo, esse pecado que aconteceu lá no Éden, essa natureza caída, ela produz um trabalho nosso para que nós tenhamos uma imagem própria. Eu produzo a minha imagem, eu administro a minha imagem, a minha reputação, a minha história. Isso tudo eu cuido a ponto de fazer com que os outros só possam tomar conhecimento daqueles bonitos sorrisos de Facebook e de Instagram.
Aquela vida feia, dolorosa e podre que eu tenho dentro de mim, isso as pessoas não podem nem devem saber. Porque a minha reputação precisa ser trabalhada. Porque aquilo que vocês veem em mim, como vocês me veem, aquilo que vocês declaram sobre mim, me gera alegria ou tristeza, autoestima ou baixa estima. E eu vivo em função do que pensam de mim, e não em função do que Deus pensa de mim. Eu vivo construindo imagens próprias e não vivenciando a imagem de Deus vivo, conforme está lá em Gênesis 1:26. Eu não vivo a imagem de Deus, e é para isso que eu fui criado, e é assim que eu fui criado, e esse ser somos nós. Não é mais isso que eu vivo depois do pecado. Eu agora trabalho a minha imagem, porque o cordão umbilical com o Senhor, porque a independência de Deus, eu já decretei na minha vida. O pecado é triste. Ele nos separa de Deus. Ele nos separa de Deus. Mas tem alguns princípios que a gente precisa aprender ou reafirmar diante desse Senhor, para que essa segurança volte. Para que em Jesus nós tenhamos de volta esse nosso relacionamento com Deus. As nossas relações humanas, elas têm como base dois fatores bíblicos, principalmente. Um deles é que nós fomos criados à semelhança e à imagem de Deus. Criados à imagem de Deus, a essa imagem. E esse Deus que nos criou à sua imagem, ele é um Deus eminentemente relacional. Ele é um Deus profundamente relacional. Ele é um Deus que na sua trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, ele é pleno, ele é completo. Ele não precisa de mais nada fora da trindade para que a sua perfeição, para que a sua plenitude, para que a sua alegria seja completa. Ele é pleno em si próprio. Vê que coisa linda. E nós fomos feitos a essa imagem. A imagem de um Deus pleno e ao mesmo tempo de um Deus completamente relacional. Por isso, nós nos relacionamos e nos alegramos nas relações. Temos felicidade de podermos conviver um com o outro, em alegria, em harmonia, a partir de uma mediação feita por Deus. Primeiro ponto, somos imagem de um Deus relacional. Segundo ponto, Deus é triuno. Deus é triuno, Deus é trino. E nessa sua trindade, ele vive, preste atenção, ele vive essa relação de trindade de uma forma plena e perfeita. De tal forma que nenhum deles da trindade, nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito, se sente maior que o outro, se declara maior que o outro. Eles estão plenos, felizes, completos nessa igualdade. Mesmo que eles vivam essa igualdade e muitas vezes se submetam um ao outro de uma forma meramente funcional. E nessa funcionalidade, nós, seres humanos, muitas vezes, confundimos a funcionalidade de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito, como uma hierarquia divina. E muitas vezes nosso entendimento limitado nos leva a acreditar que o Deus Pai, que é o arquiteto de todas as coisas, estaria numa hierarquia superior divina, acima do Filho, que é o executor, que estaria numa hierarquia divina, acima dos Consolador, que ele subiu para enviar, que é o Espírito Santo. Nada disso é assim. A funcionalidade, ela existe. Eles têm funções diferentes no que trata a relação conosco, humanos. Porém, são a mesma pessoa. Porém, são divinos com a mesma intensidade, no mesmo grau de relacionamento. É perfeito isso. É lindo. Mesmo que nós não entendamos na plenitude dessa trindade, não entendemos mesmo, né? Mas aquilo que nos chega dessa trindade é maravilhoso. E sabe o que é maravilhoso disso tudo? É que nós herdamos esse modelo de Deus. Nós herdamos esse modelo de relação de Deus. E Deus nos fez
para que do mesmo jeito que essa trindade se relaciona de uma forma perfeita, que nós, cristãos, pudéssemos ter isso como modelo e refletir isso dentro dos nossos relacionamentos. Não importa a funcionalidade, não importa se a minha função é A ou se a minha função é B, importa que eu estou pleno e completo em gozo de servir ao Senhor, ao meu Deus Altíssimo. Não precisamos de nada entre nós. Não precisamos que nada nos medie, a não ser o nosso Deus. E quando Ele nos media, e quando Ele nos guia, e quando Ele sopra em nossas vidas, nós nos sentimos plenos na Sua presença. E nós nos sentimos plenos, independente da função que nós executamos. É maravilhoso viver com o Senhor, que nos ensina tantas coisas bonitas, né? Muito bem. Lá em Gênesis 3:11, Deus pergunta a Adão. Perguntou-lhe Deus: quem te fez, Adão? Quem te fez saber que estavas nu? O pecado entrou, Adão se olhou e disse: epa, eu preciso de me cuidar, eu preciso de proteção. E qual é a resposta de Adão para Deus? O que é que Adão diz? Senhor, foi a mulher. Foi a mulher que tu me deste por esposa, Senhor. Adão, ele tá fazendo a justificativa no outro. Ele está culpando não só a Eva, mas também a Deus. Ele ainda tem a ousadia de dizer: Senhor, olha, a mulher que tu me desses, foi ela quem fez. E foi tu que me deste essa mulher errada. Ou seja, o pecado, mesmo que não tenha havido nenhuma briga entre Adão e Eva, ele leva a culpar o outro. Isso era fruto exclusivo da quebra da comunhão com Deus. O outro passa a ser agora o culpado pelos meus fracassos, pelos meus pecados. Na verdade, Deus faz essa pergunta para Adão, tentando instruí-lo, tentando ajudá-lo, tentando fazê-lo crescer, tentando fazer com que ele tenha uma oportunidade de uma autoanálise e de ver que ele viu algo de errado e que alguma coisa de errado aconteceu nele e que ele reconhecesse nele esse erro. E aí a síndrome de Adão começa: a culpa é do outro. A culpa é do outro. Adão põe capa. Adão põe culpa nos outros e ao mesmo tempo Adão começa a se esconder de si mesmo. Parece que o problema nunca está em nós. Parece que o problema é sempre o outro. Esse tem sido o ensino do nosso pecado. Não sou eu o problema. O problema é o outro. Mas parece que isso não estava só com Adão, não. Tá? Quando Deus pergunta a Eva, foi o que aconteceu, Eva? Eva diz: Senhor, foi ela. Foi a serpente. Ela me enganou. E eu terminei comendo. Mas não fui eu, foi ela. Meus irmãos, esse é o ponto. Esse é o ponto. O ponto da queda da natureza humana que me faz não mais olhar para mim, não mais buscar em mim os tratamentos, não reconhecer em mim o tamanho pequeno do homem que sou, mas sempre culpar o outro. Quando as nossas relações deixam de ser mediadas por Deus, deixam de estar a partir dos valores de Deus, elas passam a não ser mais explicadas a partir da verdade do Senhor em mim e para mim. Porque Deus quer tratar a mim. Mas agora eu não estou mais me relacionando com Deus. Ou seja, a partir de agora, a minha verdade, a minha nudez espiritual não existirá mais. Não existirá mais transparência. Mas agora eu vou usar capas. Agora eu vou me esconder. Agora a minha verdade, ela vai estar sempre escondida, submergida. Nunca vai estar à tona. Nunca vai estar clara. Os meus relacionamentos serão em parte. E assim eu vou insistir que o meu problema não está em mim, está no outro. Sabe por quê? Porque o meu problema é meu pai. Meu problema foi meu irmão. O meu problema foi aquela injustiça que eu sofri na minha infância. Talvez o meu problema tenha sido aquele abuso. O meu problema é a minha vida tão difícil que ninguém conhece. A dificuldade que sempre está em mim. O meu problema está fora de mim e não sou eu.
Eu estou me escondendo o tempo todo e apontando para fora, dizendo: não sou eu o problema. Agora o ser humano não se trata mais com Deus. Agora o ser humano ele quer consertar o outro. Na sua pseudo-perfeição, mas perfeição que ele mesmo sabe que não tem, porque ele é o primeiro a esconder as suas podridões, porque ele usa capas para que não vejam as suas intimidades, para que não percebam quem é ele, e ele agora começa a apontar para o outro, e começa a querer curar o outro. O marido começa a querer consertar a mulher. O pai começa a querer consertar o filho. O chefe começa a consertar o empregado. A igreja começa a querer consertar o pastor. Onde já se viu, né, pastor Sábio? E o pastor começa a corrigir a igreja. Pelo menos esse tem mais sentido. O ponto agora é o outro. O ponto agora é o outro. O ponto agora é que não sou mais eu, e sim o outro. O ponto agora não são as minhas doenças. E as minhas doenças, com isso, elas permanecem. Não, não permanecem só. Elas se multiplicam, elas crescem. Elas apodrecem. Isso nos leva, meus irmãos, a tropeçar. Esse modelo de vida, onde eu não permito que Deus me trate, porque eu tirei Deus da minha relação. Esse modelo de vida onde eu cuido do meu viver, e no cuidar do meu viver, o outro é que precisa ser curado. Quem precisa de UTI, quem precisa de hospital não sou eu. Isso me faz não crescer. Isso limita o nosso crescimento espiritual. Isso atrofia a nossa espiritualidade. Que nós possamos, diante de Deus, nesse momento, reconhecendo que nós temos muito dessas coisas, que nós possamos olhar para Deus e nessa solitude, nessa presença de Deus, onde eu e Deus estamos agora, olhando um ao coração do outro, e eu sei que coração tem o Senhor, santo, santo e santo. E diante desse santo eu me pergunto: Senhor, eu tenho verdadeiramente certeza de que é o outro que precisa ser corrigido? Essa vida que eu tenho levado, eu tenho convicção que esse é o caminho? Imagina, irmão. Imagina lá no Éden, como seria maravilhoso, como seria lindo, que quando Deus indagou Adão, Adão olhasse para o Senhor e dissesse: sabe, Pai, eu fracassei, Jesus. Eu caí, Senhor. Eu não tive forças, Pai. Eu não soube guardar a Tua verdade, Senhor. E ele chorasse copiosamente aos pés de Deus. Como seria maravilhoso. Como seria maravilhoso que Eva pudesse responder a Deus de uma forma tão simples: Pai, eu pequei, Senhor, eu pequei, Senhor. Senhor, fui eu quem deu ouvidos fora de Ti, Senhor. Fui eu quem busquei fora de Ti, Senhor. Tem misericórdia de mim, Jesus. Como seria lindo. Mas não foi assim. Não foi assim. E não é bem assim ainda nos dias de hoje. Ainda assim hoje não tem sido assim. Temos muitas dificuldades de agirmos dessa forma, irmão. Nós precisaríamos acordar nesse espírito que todos os dias me convence dessa verdade e de tantas verdades que Deus quer para a minha vida. Acordar e dizer e viver numa convicção de que eu sou o maior dos pecadores, conforme está lá em 1 Timóteo 1,15. Vivermos nessa convicção: eu sou o maior dos pecadores. Portanto, quem precisa de tratamento sou eu, acima de qualquer outro. Portanto, é muito fácil eu entender a queda dos outros, porque a maior queda é a minha. Isso é o viver mediado por Deus. É assim que nós fomos feitos e é dessa forma que hoje o Senhor espera que nós possamos viver. A suposta luz que nós acreditamos ter, essa luz que nós refletimos, parece que ela só serve para uma única coisa: iluminar o defeito do outro. Essa luz ela não nos confronta, ela não nos faz crescer. É a luz feita para o outro. Nós temos muita facilidade de ver dessa forma. Na verdade, quando eu estou na luz,
A luz, ela ilumina os meus pecados. Ela mostra quem sou eu. Eu às vezes caminho bem distante de Deus. Bem distante de Deus. E quando eu estou bem distante de Deus, eu não consigo perceber quem eu sou. Porque a luz do Senhor não me reflete. Mas cada vez mais que eu me aproximo desse Deus, essa luz do Senhor se torna mais forte. E quanto mais perto eu estiver de Deus, mais clara vou ficando a minha queda, mais claro vão ficando os meus pecados. Cada vez mais que eu me aproximo de Deus, eu vejo que as minhas feridas ficam expostas. E graças a Deus ficam expostas diante do único médico que pode tratá-las. Viver uma vida longe de Deus é viver uma vida na mentira. Na verdade, quando eu estou na luz, quem é revolucionado sou eu. A luz de Deus me faz ver quem eu sou. A luz de Deus me faz ver sem capas. A luz de Deus expõe as minhas feridas, mas não para acusar-me, mas para tratá-las. No sangue de Jesus. Sem a mediação de Deus, os ingredientes mais importantes da minha relação, eles desaparecem. Em especial a confiança. Sem essa mediação, nós não confiamos. Nós não nos relacionamos em verdade. Nós nos relacionamos nas mentiras, nos esconderijos do meu ser. Na administração da imagem do meu eu. Olhando sempre meu umbigo e achando ele a coisa mais linda do mundo. Por causa de nossas capas, por causa dos nossos viveres se escondendo, é que existem as relações falsas e insinceras. Mas lembre-se, toda capa, ela fica revelada na luz de Jesus. Toda capa, toda intimidade, todo esconderijo é revelado pela luz do Senhor. Vamos lá. Em Gênesis 3:21, Deus diz: fez o Senhor Deus, vê que coisa maravilhosa, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Ora, irmãos, Deus veste Adão e Eva com pele de animal. Pele de animal significava pele que era fruto de sacrifício. E agora Deus tira deles aquela folha de figueira que em nada os protegia da natureza, porque qualquer espinho rasgariam essas folhas e poderiam causar incômodos a Adão e a Eva. E agora, tirando essas folhas de figueira que não os protege da natureza e que não foram colocadas por Adão e Eva para os proteger da natureza, e sim para protegê-los um do outro, porque não queriam expor as suas intimidades, as suas genitálias, né? Agora Deus decide fazer algo completamente diferente. Deus coloca vestes, e vestes de sacrifício, vestes de pele fortalecidas, veste de pele que os protege verdadeiramente dos espinhos da vida. Mas essas vestes que os protege dos espinhos da vida são vestes de sacrifício, são vestes frutos do sacrifício. É lindo, né? As vestes que nos protegem hoje dos espinhos da vida são as vestes do sacrifício de Jesus. Quando o Senhor Jesus estava na sua oração sacerdotal, ele disse a Deus: Deus, eu estou aqui em oração, Senhor, mas eu quero te pedir, não que tires o meu povo amado desse mundo. Eu quero te pedir, Senhor, que tu os guardes do mal, que tu os protejas do mal, porque é o meu sangue, é o sangue de Jesus, que intercede por nós e nos protege do mal, e nos veste com seu sangue, e nos protege, não com capas, não para nos esconder dos nossos erros e das nossas quedas, mas com vestes santas, que nos protege dos espinhos desse mundo. Glória a Deus. Não é uma proteção que Deus coloca um do outro. Não é essa a proteção.
A proteção do outro quem coloca é o pecado do homem. E sim, a proteção de vestes, que nos protege das maldades do mundo. E a mulher, o que é que disse Deus? Deus diz assim para a mulher: multiplicarei sobremodo os teus sofrimentos da tua gravidez. Ou seja, a mulher agora vai gerar, sim, aquele fruto de amor, mas com muitas dores. Sobremodo, muitas dores. Dores essas que nós homens não conhecemos, mas temos as informações que são as piores dores da humanidade. Muitas dores elas. Em meio a essas dores darás à luz filhos. O teu desejo, mulher, agora o teu desejo será para o teu marido, e ele, teu marido, agora te governará. Não será mais Deus quem te governará. Não será mais Deus quem fará com que os teus desejos sejam atendidos. Agora será o teu marido. Como a mulher sofre, hein? Sai Deus e entra o homem. Que troca, hein? Para a mulher, filhos com dores. Fruto amado com muitas dores. E somado a isso, o marido agora que te governa. O marido agora que não mais será Deus que atenderá, mas o marido agora que não vai conseguir mais atendê-la de uma forma plena como Deus o atendia. Que relação é essa, hein? Que relação é essa da mulher com a humanidade? Ela deixa de ser agora a auxiliadora que foi feita pelo Senhor. Ela deixa de participar agora da missão de Deus desse mundo, porque ela cortou o cordão umbilical com Deus, porque ela decidiu viver independente de Deus, tal e qual Adão, né? E agora com dores e enfados, ela vai gerar aquele ser que ela tanto ama, com fortes dores, com sofrimento. Seus desejos agora não serão mais atendidos por Deus. Seus desejos agora passam a estar no seu marido. Esse versículo não está dizendo que o desejo dela é o marido. Esse versículo está dizendo que os desejos dela seriam atendidos não mais por Deus, mas pelo seu marido. É bronca. É problema, mulher. O marido substitui Deus e ele não vai atender os teus desejos. Sabe o que é que acontece a partir daí? Acontece que agora quem media minhas relações sou eu. Quem media as minhas relações são as minhas razões funcionais, práticas, pragmáticas. Quem media minhas relações são as minhas inseguranças, a minha culpa, os meus desejos, os meus sonhos, a minha credibilidade, os meus consumos, as minhas necessidades. Tudo isso passa a mediar, tudo isso passa a comandar a minha vida e as minhas relações. O meu umbigo, a minha vida, o que eu quero, o meu eu, é quem define tudo aquilo que eu vou fazer. Aqui tem um ponto crucial, meus queridos. Aqui tem um ponto crucial porque, a partir desse momento, não estou mais como servo de Deus. Deixei de servir ao Senhor. Eu agora olho para mim e uso os outros para o meu bem-estar. Deixo de servir a Deus, deixo de servir aos outros, porque eu passo a ser o centro do meu mundo. Quando, na verdade, veja a contradição, quando, na verdade, Deus, como nosso mediador, como a nossa luz, Ele nos ensina coisas totalmente diferentes. Ele me ensina, primeiro, a servir ao outro, mesmo que esse outro não aceite. A servir ao outro, mesmo que o outro não se agrade de mim. Mesmo que o outro não seja meu amigo. Mesmo que o outro seja meu inimigo. Deus diz, sirva-o, ame-o, porque você serve primeiro a mim, Deus. E é por isso que você vai servir a quem eu mandar. Servir ao outro, e não ao meu umbigo, à minha vontade, ao meu querer. Sirvo pelo que sou. Segundo, sirvo pelo que sou. Pelo que sou diante de Deus. E eu sei que diante de Deus, eu sou servo do Senhor. Eu sou aquele que é a imagem de Deus. E por me reconhecer nessa identidade de imagem, eu sei exatamente o que Deus quer de mim. Que eu seja seu escravo
escravo em amor, escravo em gozo, escravo em serviço. E eu sirvo ao Senhor. E eu não sirvo pelo que eu consigo obter do outro. Eu sirvo pelo que eu sou diante de Deus, seu servo. E não pelo que o outro tem a me dar. E olha que a humanidade se aproxima muito daqueles que têm algo a lhe dar. Esses fatos que aconteceram no Éden, ele deixou a nossa natureza caída. Mas ainda hoje nós caímos, permanecemos nesses pecados. Porém, não permanecemos nessas quedas, nessas fragilidades, nessa natureza caída, não por nós não sabermos quem somos diante de Deus, porque nós sabemos quem somos diante de Deus. Se assim nós caímos é porque a nossa fé é muito pequena. Caímos porque nós não vivenciamos aquilo que Deus escreveu no nosso coração. Caímos porque aquilo que já foi feito e não será feito, já foi feito. Eu não tomei posse na plenitude do poder de Deus sobre mim, sobre meu ser, sobre a minha transformação. Esse hábito pecaminoso existe na humanidade, porém, prestemos bem atenção, porém em Cristo. Esse hábito pecaminoso ele permanece, porém em Cristo nos é dada a possibilidade de vivermos mais uma vez nus, completamente nus espiritualmente diante de Deus e diante dos homens. Quando Deus torna ser nosso mediador, sem nada, absolutamente nada a esconder, sem capas, sem vergonha do meu eu, pois eu morri na cruz. E agora vivo a vida dele em mim. É assim que o Senhor nos chama. Reconhecer o nosso eu, reconhecer as nossas quedas, mas reconhecer que existe um Deus poderoso que hoje me traz de volta aos prazeres do Éden, ao prazer de estar na comunhão com Deus através do sangue de Cristo Jesus. Nossos relacionamentos, eles existem para servirmos a Deus e para glorificarmos o seu nome. Vou repetir, os nossos relacionamentos não são nossos. Os nossos relacionamentos são de Deus. Deus coloca essas pessoas para cruzarem nas nossas vidas. Deus traz essas pessoas para que nós possamos servir a Deus, servindo essas pessoas. E nesse serviço a Deus, servindo essas pessoas, nós estamos nisso glorificando o nome do Senhor. Não somos proprietários dos nossos relacionamentos. Não somos donos daquilo que eu vou agir. Eu não me relaciono com a minha justiça. Eu não me relaciono com as minhas emoções. Não sou comandado por elas. Porque quem comanda as minhas relações, quem comanda as minhas emoções, quem comanda o meu eu, é o Espírito Santo de Deus. Portanto, estamos a serviço desse Deus. Queridos, se a gente pensar no nosso relacionamento, por exemplo, com o nosso cônjuge, muitas vezes nós casamos. E quando nós nos casamos, nós temos dentro de nós uma certeza ou uma busca de que eu vou me casar para que eu seja feliz. Veja o nosso erro. Eu vou me casar para que eu seja feliz. Se fosse assim, se assim fosse verdade, eu estaria me casando para me servir. Eu estaria dizendo à minha esposa, se for assim, eu estou dizendo ao outro, minha filha, viva para me servir. Existe outro erro. Eu vou casar, um erro de tremenda boa vontade. Eu vou me casar para fazê-la feliz. É como se eu estivesse dizendo a ela, eu vou me casar com você para te servir. Nós não nos casamos ou para sermos servidos ou para servirmos. Nós nos casamos para que a glória do Senhor seja vivenciada nessa relação. Eu me caso para a glória de Deus. E a glória de Deus, estando no meio dessa relação, os dois serão felizes. Eu não busco felicidade porque eu não tenho como lhe dar. Eu não busco felicidade para receber porque eu sei que você não tem me dar. Mas eu busco a felicidade em Deus, porque eu sei que Ele é pleno em mim. Na verdade,
essa relação, ela não é uma questão de como eu trato o outro. Por mais boa vontade que eu tenha de trazer ao outro conforto, a relação ela não deve ser medida por isso. A relação ela deve ser medida do que é que eu levo para o outro. E é uma questão de que nas relações eu devo dar Deus ao outro e não dar de mim ao outro. Porque Deus é muito mais do que o que eu tenho a dar. Nas nossas relações de casamento, nas nossas relações no mundo, nas nossas relações com os irmãos, dê Deus ao outro. Viva e entregue ao outro a sua missão. E a sua missão é a cruz de Jesus. Esse é o seu ministério. Essa é a sua missão. É a minha missão. É a nossa missão. É a missão cristã aqui na terra. E sabe, nós levamos a Deus e muitas vezes nós clamamos ao Senhor que Ele entre nos nossos relacionamentos, que Ele faça parte profunda nas nossas vidas. E às vezes quando Ele entra incomodando, confrontando, corrigindo. Mas isso é muito bom, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E nós somos seres caídos, cheios de problemas que nós já estamos conversando aqui. E quando ele entra confrontando, quando ele entra corrigindo, quando ele entra incomodando, nós sabemos em quem nós temos crido. Deixe o bisturi do Senhor cuidar da nossa cirurgia espiritual. Adão e Eva, após a queda, eles agora passam a viver fora do Éden. Fora do Éden. Onde nós estamos. Fora do Éden. Longe do prazer. Porém, irmãos, nós não estamos longe do prazer. Nós reencontramos em Cristo esse prazer. A vida e vida em abundância. Em Cristo, a ponte com o Senhor foi refeita. Em Cristo, nenhuma condenação há. Em Cristo, a vida prazerosa já começa hoje, aqui. Sem Ele, sem Deus, sem Jesus, não existe harmonia relacional. Mas com Ele pode existir harmonia relacional. Sem Ele, cada um passa a viver olhando apenas para a sua vida, para o seu ser, para as suas vontades, para os seus desejos. Com Ele, o outro é mais importante. Com Ele, eu me alegro na alegria do irmão. Com Ele, eu choro na tristeza do irmão. Com Ele, a comunhão é perfeita, porque não sou mais eu, mas é Ele quem vive em mim. E esse Deus é tão bom, meus irmãos. Tão bom, tão maravilhoso. Que a palavra diz, lá em Gênesis 3:24, diz: e expulso o homem, retirado o homem, lá do Éden, Deus colocou os querubins. Deus colocou os querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugie de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O que é que Deus está fazendo? Veja o amor de Deus como ele é completo. Pecamos, demos as costas, dissemos ao Senhor, não quero comunhão contigo, dissemos ao Senhor, quero independência de ti. Estamos no pecado, e aí Deus diz assim, mas eu não quero que você viva, que você coma da árvore da vida, para ter uma vida eterna no pecado, porque eu tenho um plano maior para vocês. Porque o meu plano é que você viva diante de mim sem dor, é que você viva uma eternidade sem choro, é que você viva uma eternidade sem pecado, é que você viva uma eternidade ao meu lado, e mesmo que você saia do Éden, eu vou te buscar. Oh glória, esse é o nosso Deus. Somos cuidados, protegidos, não precisamos de capas, precisamos de proteção divina, precisamos daquele Pai que nos dá uma vida eterna ao seu lado, mesmo sendo quem somos, mesmo fazendo o que fazemos, mesmo estando na situação que estamos. Temos um Deus que cuida das nossas vidas. Se nós olharmos o nosso ser, diante de tudo isso que nós estamos falando, diante de tudo isso que a Bíblia nos revela, nós sabemos, temos conhecimento, passamos a ter convicção que nós somos miseráveis diante de Deus.
A primeira bem-aventurança, ela fala exatamente sobre isso. Ela fala que bem-aventurados os humildes de coração, porque eles herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados, ou seja, felizes somos nós. Gratos somos nós. Completos diante de Deus somos nós. Quando nós descobrirmos que nós somos humildes, mas a palavra grega é pitokos colocada ali, e essa palavra grega pitokos, ela vai mais profundo do que apenas humilde. É uma palavra que a gente pode traduzi-la como miseráveis. Quando nós, diante de Deus, reconhecermos a nossa miserabilidade humana, nada tenho a exigir, nada tenho a pedir, nada tenho a cobrar, porque a minha dívida é impagável e o sangue de Jesus me comprou e eu não tenho mais vida, a minha vida hoje é a vida dele em mim. Quando eu descubro isso, eu sou verdadeiramente feliz. E os meus relacionamentos passam a não ser mais dirigidos por esse miserável homem que sou, mas passam a ser dirigidos por aquele que me comprou, por aquele que me transformou, por aquele que me fez uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí sim, eu volto ao Éden. Eu volto a ter perfeitos relacionamentos. Eu volto a ter perfeita comunhão. Porque, como diz 1 João 1, se eu tenho comunhão de volta com o Pai e com o Filho, eu terei perfeita comunhão com os outros. E só existe comunhão a partir dele. E aí nós temos esse exemplo maravilhoso. Maravilhoso. Nós estamos falando em relacionamentos e nós temos esse perfeito exemplo que é Jesus. Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nos ensina sobre relacionamento. Cristo, nosso único exemplo perfeito de homem, ele nos ensinou sobre relação. E ele nos ensinou primeiro que ele tinha plena comunhão com Deus. Plena, completa, perfeita comunhão com Deus. A perfeita comunhão da Trindade, ela estava aqui como Jesus homem ainda, porque ele disse, eu e o Pai somos um, João 10,30. Eu e o Pai somos uma única pessoa. E nós podemos sim buscar essa plenitude. E nós podemos sim buscar, porque Cristo mesmo disse que maravilhas maiores que a que eu fiz, vocês farão, e essas maravilhas só podem ser feitas quando nós buscarmos sermos um em Cristo Jesus. Busca todos os dias, meus irmãos. Quanto mais um eu for em Cristo, mais pleno minha relação será. Mais transparente elas serão. Mais verdadeiras elas serão. Mais sem capas eu viverei. Não terei vergonha do meu eu. Porque eu já não mais vivo, mas é Cristo que vive em mim. E ele diz, e ele me ensina a sua fidelidade. Deus, Jesus Cristo aqui na terra, foi servo fiel do Senhor. Servo pleno de Deus. Ele diz na oração sacerdotal, quase que aquela oração de despedida, bem próximo dele subir aos céus, ele ora e ele diz ao Pai, Pai, oh glória, eu te glorifiquei aqui na terra. Eu te glorifiquei aqui na terra, consumando a obra que tu me confiaste para fazer. Esse é o nosso desafio, irmãos. Olharmos hoje em oração e dizermos, Senhor, a minha vida, que te glorifique completamente aqui na terra, em tudo, com dores, com sofrimentos, com alegrias, em tudo que ela te glorifique aqui na terra, Senhor. E que essa minha vida consume, seja a consumação da obra que tu me confiaste. Ousadia, irmãos. Cristo fez, Cristo nos ensinou, Cristo nos disse, vocês podem também. Relacionamento de Cristo tinha algo bem diferente. Cristo vivia todos os dias da sua vida com um objetivo profundo, sob a ótica profunda da glória de Deus. Era isso que movia, era isso que o alimentava, foi para isso que ele veio. E foi assim que ele nos ensinou, a vivermos
sem nos importar todos os dias com as críticas. Não importa, meu irmão, se as pessoas gostam ou não gostam, se as pessoas se satisfazem ou não se satisfazem naquilo que você faz. Jesus viveu sob críticas e ele não se preocupou com isso. Jesus viveu sob perseguições, sob riscos, sob dores, sob injustiça, sob incompreensão. Nós somos chamados por ele, por Cristo Jesus, a vivermos dessa forma. As críticas não é a partir do que os outros falam de mim que isso vai me fazer melhor ou pior. Eu não dependo do que falam de mim. A minha relação não está mais dependente dos outros. Eu não tenho mais estima alta ou estima baixa a partir dos irmãos. Eu não tenho reputação para cuidar. Isso são bezerros de ouro. A única coisa que me importa é o que Jesus pensa de mim, é o que Deus pensa de mim, é a quem eu sirvo. Cresçamos, irmãos. Cresçamos nele, que é o nosso grande e perfeito exemplo de vida. Cresçamos até o ponto que ele seja tudo em nós. Cresçamos ao ponto até que nada mais importe, porque ele me basta. Essa vida é o fruto de viver assim, que vai nos fazer ter relacionamentos abençoados por Deus. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Que Deus nos encha com o Espírito de Deus a cada dia. E que nós possamos dizer: Senhor, Senhor, eu sei em quem eu tenho crido. E Tu me completas plenamente. E nada mais me importa. Que Deus nos abençoe. E que Deus esteja convosco até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus. Amém, queridos.